Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui com vocês, mais uma vez para uma aula aqui. Hoje nós vamos falar de assuntos bem legal, é de finanças, finanças assusta, mas é bem legal, nós vamos falar de viagens. E como eu estou fazendo nesses últimos vídeos, esta é uma aula longa, a gente vai detalhar, a gente vai discutir, nós vamos falar com calma. Então ela deve durar aí seus 30 minutos, tá jóia? Caso você esteja com pressa, aqui embaixo vai ter um link na descrição da aula mais curta e aí você pode assistir ela. É o mesmo conteúdo, não é corte, eu gravo de novo, só que aí é mais rápido, a gente pega só os pontos relevantes, tá legal? Então tá aí na tela, Ricardo Dornas, planejador financeiro. Bora falar de viagens, tá? Bora falar de diversão, bora falar de lazer, tá? Uma dúvida que muitos têm dá para viajar o ano todo, né? Não, todo o ano, não o ano todo, mas dá para viajar todos os anos sem se comprometer, sem comprometer a aposentadoria, sem comprometer outras coisas. É possível, sim é possível, e é disso que a gente vai falar. Para muitos de vocês, essa questão do viajar anualmente, ela fica ali entre um sonho, um plano, ficção. Às vezes não dá, de fato, não dá pra gente viajar todos os anos, não, pelo menos para onde a gente quer, né? Diferente, eu vou ali na fazenda do vizinho lá comer uma pamonha, aí às vezes é mais fácil. Mas aquela viagem legal, quando a gente fala de um planejamento mais robusto, a gente está falando daquela viagem quase certeza internacional, se bem que viajar dentro do Brasil é bem mais caro que para fora, né? Mas enfim, para muitos é meio que ficção, para muitos é meio que impossível. Era impossível para mim até eu fazer minha primeira viagem há mais de 15 anos atrás. Foi até legal que preparando aqui eu resgatei um pouco aí daquela emoção do pô, vou viajar, para onde que eu vou? Será que eu dou conta de ir para fora, tal? Enfim, a gente vai bater um papo aqui, mas uma coisa que eu adianto, mesmo a aula sendo longa, uma coisa que eu adianto aqui para vocês é que é sim possível, claro que dentro de uma organização. Mas viagem internacional, ela não é bicho de sete cabeças, ela não precisa necessariamente ser muito cara, dá para fazer com um orçamento mais enxuto. E é disso aqui que nós vamos falar. Então aqui esse cara bonito aí, sem cabelo, mas a barriga tá aí. Esse aí sou eu em 2009, tá? Quando eu fiz a minha primeira viagem pro internacional, ela foi pro Chile. Aqui tá um corte, esse orçamento ele é de verdade, esse bilhete, né? Eu fiz 2009, rapaz, será que eu tenho? Aí eu fui lá nas pastas do Drive e achei isso aí, é bem bacana. Eu realmente planejo há muito tempo, né? Muita coisa há muito tempo. Mas o bacana é que quando eu fui planejar essa viagem, eu falei, pô, vou dar uma olhada. é, é, Morava em Brasília ali, vou dar uma olhada em Caldas Novas, que é pertinho, 300 e poucos quilômetros e tal. Eu falei, pô, tá caro demais. Com esse valor vou para outro lugar. Olhei litoral, pô, tá caro demais. Com esse valor eu vou para outro país. Foi quando eu olhei o Chile e, claro, que saiu mais caro do que eu ter ido para Caldas Novas, mas muito mais barato do que eu ter ido pro litoral brasileiro. E é isso que a gente faz, tá? A gente se planeja, a gente se organiza. Essa foto menor aí, com o sol na cara, mostrando Santiago no Cerro Colombo, Dom Bosco, Cerro Dom Bosco, eu acho. E essa outra aqui maior, ela tá. Eu fui comer no mercado lá do Valparaíso, pedi uma sopa de mexilhão. Eu comi o mexilhão quando eu olhei a água, eu falei, não é sopa, não como não. Deu nojo. Mas legal, a experiência eu acho que vale a pena. E é isso aí que a gente precisa fazer, né? Mas a questão é, dá de fato para viajar sem abrir mão de muita coisa que eu gosto, tal? Como eu já falei, dá. O que a gente precisa entender? Tem um grupo de pessoas, e aí não necessariamente quem me assiste aqui, eu acredito que não, mas tem um grupo de pessoas que está numa situação quase de subsistência, tá? Não é porque tá descontrolado, pô, ganha pouco mesmo, então é difícil. Se você está aí no seu orçamento, você está pagando 60%, 65% do que você ganha de aluguel. Ou você mora muito errado, né? Ou, cara, de fato tá assim, tá errado. Então tem alguns pontos que a gente precisa parar para analisar. Se eu ganho pouco, e aí quando eu falo pouco, 2, 3 salários mínimos para pensar numa viagem internacional legal,
Primeiro ponto, eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso fazer minha poupança. Às vezes a pessoa não tem nem ali o que a gente chama de reserva de emergência, né? Que é um dinheiro guardado por uma emergência, por alguma urgência. Me organizo e vou, claro, buscar ganhar mais. Esse é o principal ponto. Mas eu já estou ali fazendo meus 3, 4 salários mínimos por mês, já tenho algum dinheiro guardado, eu já criei o hábito de fazer investimentos, de guardar dinheiro, tal, porque uma coisa é você guardar, o poupar dinheiro. Poupar, e a gente vai falar aqui mais na frente também. Mas poupar é eu pegar esse dinheiro e deixar ele reservado. Eu não vou investir ele para ganhar mais dinheiro e arriscar perder. Tá? Então eu coloco uma caderneta de poupança. Não é o melhor, mas é possível. Aqui na Austrália é possível. Vou colocar aí num CDB de liquidez diária, no Tesouro Direto e tal. Beleza, esse está salvo. Investimento é outra coisa. Mas se você já tem esse hábito, se você já está investindo, já tem um dinheiro guardado, já tem seus planos de vida bem estruturado, pô, agora eu já tô nessa época de viajar, já tô com meu currículo legal, já fiz os cursos que precisa ser feito e tal, bom, legal. E aí sim, claro, dá para viajar, dá para a gente se organizar sem abrir mão de muita coisa. O que a gente precisa fazer é um mapa, né? Aquele mapinha do pirata, né? Onde é que está a mina do ouro lá, onde é que ele enterrou o baú de ouro e tal. Então, é basicamente de onde eu tô, cadê minhas mãozinhas? De onde eu tô para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir e tal. Isso é para tudo, tá? Isso é para questões financeiras exatamente, isso é para questão, quando eu falo financeira, de plano de vida no geral, aposentadoria, compra de carro, casa, viagem, etc. É para questão profissional, onde é que eu estou hoje, onde o profissional que eu quero chegar. Enfim, se você ainda é solteiro, o que você pensa de família, etc. E tal. Então, um mapa é importante. E claro, para a viagem ele é bem mais importante porque a viagem, geralmente, ela tem um prazo para começar e terminar. Então, se esse plano falha de alguma forma, ou eu não vou ter dinheiro para fazer aquilo que eu quis fazer, eu queria fazer, né? Ou, de repente, sei lá, acabou o prazo, eu tenho que voltar, não aproveitei tudo, teria que aproveitar. Enfim, então a questão do plano é importante. E o primeiro ponto do plano é, de fato, para onde eu quero ir. Tá? Muitos têm isso, eu tenho vontade de conhecer Paris, eu tenho vontade de conhecer, sei lá, o Cusco, eu tenho vontade de conhecer a muralha da China, a Austrália, o que for. Beleza, esse é o primeiro ponto. Para quem não tem nada definido, pô, eu queria fazer uma viagem mega legal, e só que tanto faz, tá? Tanto faz. Então você pode pular um pouquinho esse primeiro passo, e aí quando a gente for pro segundo, que é meio que olhar custo e tal, você vai vendo o que encaixa melhor, o que faz sentido para você e tal, tá legal? Mas definir o onde eu quero ir, que tipo de viagem eu quero fazer, enfim, pô, eu quero fazer uma viagem lá para, sei lá, para Europa, para ver castelo, ver coisa mais bonita e tal. Pô, bacana, não, quero ir para a Ásia. Eu não conheço a Ásia de passeio, né? Só fiz conexão lá. Mas, pô, tem locais assim espetaculares na Ásia que a gente não acredita que aquilo é Ásia, né? Que aquilo um dia foi gente que comia rato e passava fome, aquela coisa e tal. Talvez rato ainda como, não? Mas isso aí é cultural, tá? Não é uma crítica e tal. Mas enfim, preciso sim definir para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, definir e tal, tá tudo certo. Pô, esse é o local que eu gostaria de conhecer, esse é o local que eu quero passar um tempo. De repente, pô, é uma lua de mel, é comemorar X anos de aniversário, enfim, tá? É definir esse local aí de forma melhor. Definindo o local, a gente vem pro quando, tá? O quando, ele tem um aspecto interessante, porque muitas vezes, vamos supor que você, casal, né, vocês, né, casal, tem filho, eu só posso viajar nas férias do filho. Beleza, o quando ele está um pouco limitado. Ah, meu emprego ele só tem férias tal. Beleza, você está limitado também. Ah, eu tenho um negócio e o meu negócio é vender, sei lá, chocolates. Então, pô, viajar perto de Páscoa não dá, entendeu? Então, esses pontos do quando, de fato, vai limitar um pouco aí tua viagem. Mas tem alguns outros pontos que a gente pode discutir melhor. Por exemplo, questão de clima, tá? Pô, Ricardo, eu quero ir para a Europa, mas eu não suporto neve. Então, cara, acabou, inverno ali não vai. Tá? Então já começa a reduzir um pouco esse meu quanto. Pô, eu queria conhecer aí as pirâmides do Egito, mas, pô,
Calor não vai, então, pô, então não vai, né? Porque lá só é quente. Mas tem uma época que é mais fria e tal. Mas enfim, a gente precisa definir a questão de clima, se tá chovendo, se não tá chovendo, se tem neve, se tem muito sol e tal, isso é importante, tá? Um outro ponto muito relevante que às vezes a gente desconsidera são datas comemorativas. Eu lembro que uma vez eu fui para o Uruguai e aconteceu um problema lá com o meu Airbnb, o cara tipo, cancelou, eu ia passar pouco tempo, sei lá que ele pegou um grupo maior, não sei. Ele cancelou e, pô, tive que procurar um outro local para ir e tal. Eu tava dentro das regras lá do Airbnb para cancelar. Eu tava viajando justamente na Semana Santa do Brasil. Então, pô, brasileiro de peso tava no Uruguai. Foi muito difícil achar hotel. Paguei mais caro do que eu poderia pagar, mesmo se organizando para ter feito tudo antes e tal. E acabei que eu fiquei no Spelunca e tal. Então, sorte era pouco tempo, era passando de um lugar para o outro e tal. Mas questão das datas comemorativas, às vezes alguma coisa naquela região. Tem uma outra história, eu fui para Goiás Velho, né? Só Goiás, a gente fala Goiás Velho para identificar a cidade. E fui a trabalho e cheguei lá, não achei hotel, porque tava tendo aquele festival de cinema, alguma coisa assim e tal. Então, pô, fica de olho nisso, que isso impacta valor, impacta disponibilidade de hotel, etc e tal. Aquela questão que já falei, né? Se você pretende viajar na alta temporada ou na baixa temporada, isso vai impactar principalmente questão de qualidade de serviço, tipos de passeio e valor de hotel e tal, às vezes passagem também. E aí vem a questão do preço, que é o que nos aproxima aqui, né? Tudo isso, passagem, passeios, hospedagens, vão variar no quando. Então, vai ter alguns momentos que essa data, ela vai facilitar a compra de passagens, mas vai impactar a questão de passeios. Às vezes, pô, o passeio tá barato porque eu tô indo para um local que poucas pessoas vão nessa época. Então, pô, o passeio vai estar mais em conta, tal, porque tem menos gente e tal. Mas, de repente, as pessoas estão saindo de lá e a questão do tráfego aéreo, muita gente comprando passagem, acaba impactando e tal, enfim. Então, a gente tem que analisar esse quando, focado no preço também. O que é bom? Tira um tempinho, tira aí um domingo à tarde, enfim, vai olhar Airbnb, vai olhar Booking, vai ver como é que estão as passagens, hospedagens, dá uma olhada em passeio. Geralmente tem cidades que tem ticket, você compra um ticket e dá direito aí a vários passeios e tal. Então isso pode facilitar você encontrar a melhor data para você viajar. Então vai depender da época do ano que você está indo, vai depender da data, do dia da semana, da hora do dia que você está pesquisando, isso tudo influencia. O pessoal fala, compra passagem de madrugada, é mais barato tal. Pode ser, mas eu nunca vi essa diferença de quanto você está pesquisando. Às vezes tem por sorte você acha uma passagem mais barata, tá? Mas eu já peguei de semana durante o dia e, enfim, tá? Então isso tudo aí vai impactar. E aí vem a questão do quanto, né? Então aqui tá esse print aí, né, daquele Excel, e eu tô organizando uma viagem que eu e a Kelly vamos fazer agora em junho, agora de 2025, logo, né, daqui a exatos 20 dias a gente está partindo para Copenhagen, né, tem que... E eu já comecei, eu tenho minha planilha, que é um print de uma parte, né, então, tipo, hospedagem, tá, então já consegui esse Cabin Apartments aí, barato, não foi o mais barato, mas bem localizado e tal, tem uma série de fatores para ter escolhido isso, mas dentro das boas opções foi uma das mais baratas. Questão da passagem e tal, então tá, como é que eu fiz? Primeiro eu olhei passagem, primeiro eu vi quanto que a gente pode ir aqui, né, porque eu estou estudando, eu tenho as férias eu não posso sair fora das férias da universidade aqui, enfim, meu visto também bem limitado. Beleza, então dentro dessas férias, quais seria o mais interessante? Aí tudo aquilo que eu já falei para vocês. Compramos a passagem, fomos para a hospedagem, a gente teve aí uma mobilidade maior. Na hora que eu já comprei as passagens, eu reservei, tanto no Booking quanto no Airbnb, 3, 4 locais que eu poderia reservar sem pagar. Então já fiz a reserva, acabei optando por um outro no Airbnb, que depois eu mudei, porque esse cabin aqui ele não estava disponível na hora, depois estava, eu cancelei o outro para voltar. Então é importante. Primeiro ponto, você cancela sem, isso eu vou falar mais tarde, mas cancela sem, faz a reserva, pode cancelar sem pagar a multa nem nada, tá? Então dia.
E aí os custos tem uma outra subplanilha onde eu estou vendo as despesas, quais os museus que eu vou, quais os passeios que eu vou, enfim, a gente está pretendendo ir para a Suécia também ali, então tem outro gasto que tem lá. Então quanto mais ou menos que a gente vai gastar na cidade, isso aqui em dólar australiano, tá? Que é o que a gente está recebendo hoje. Então tem aí mais ou menos 12 mil dólares. A planilha não está fechada, vai ter um gasto a mais. E subtotal 3 aí para os curiosos, é porque o subtotal 1 é quais os gastos que eu tenho que ter, porque eu tenho que pagar as contas aqui e estou saindo. O subtotal 2 é uma reserva financeira que a gente precisa fazer para algum outro imprevisto, alguma coisa que possa acontecer enquanto a gente está fora. O subtotal 3, e tem outros subtotais até chegar o valor total. Tá? Então tem que ter mais coisas nessa planilha aí, mas o que nos interessa tá aí, tá legal? Bom, e aí vem o quarto passo, né? Como eu vou fazer isso? Então, cada um aqui vai ter um PT para resolver, né? Filho, não vai filho, se não for, deixa com quem, enfim, pet, eu tenho um gato, meu sobrinho agora vai passar aqui, tá viajando há 15 dias fora na missão do exército, ele tem um gato, ele teve que arranjar um amigo para poder cuidar. Enfim, se você é seletista, né? Você pode tirar férias, enfim, se você tem um negócio, como é que faz? Isso é problema, tem N problemas, é problema de vocês, tá? E não é que eu seja mal educado, mas é porque eu não consigo resolver problemas que são de vocês. Agora, tem um probleminha aqui, né? Que a gente pode discutir, né? E aqui, plagiando Ramones, né? Money é good, nós não have. A questão das finanças, sim, é o que nós vamos discutir, é isso que eu me predispus a falar. Então, fiz esse mapa, tá? Já sei para onde que eu vou, já sei quando que eu vou, eu já tenho ali um orçamento do grosso, tá? Agora, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou melhorar esse meu orçamento? O que a gente precisa fazer é quebrar esse orçamento em partes e saber onde ou aonde, né, de que forma eu consigo reduzir, eu consigo tirar, eu consigo realocar. Não é muito diferente do orçamento que a gente faz para as nossas despesas de casa. Poxa, eu quero comer melhor, comer um tipo de carne melhor, eu preciso abrir mão de outra coisa. Eu quero passear mais, eu preciso abrir mão de outra coisa, considerando que o nosso salário, no curto prazo, ele é limitado. Tá? Não dá para dobrar o salário da noite para o dia. Então, tem um processo para isso. Mas o meu salário, o meu ganho desse mês, possivelmente é muito próximo do ganho do mês que vem. Então, para eu poder melhorar algo, eu preciso tirar de outro lugar. Isso é óbvio, tá? Que a gente precisa fazer. E no passeio, é mais ou menos isso que a gente faz, né? Então, Ricardo, minha carteira não está cheia de dinheiro, não estou com a grana toda, tal. Primeiro ponto, a gente já sabe, é fazer caixinhas e bora investir, tá? E aí investir mais um salvar, um guardar, tá? Mais o dinheiro ficar guardadinho. Então, beleza, cheguei lá no orçamento, esse orçamento de viagem deu, eu vou trazer menos um pouco aqui, que a gente vai gastar em Copenhague, nem sei se eu tô falando certo, é 40 mil reais, tá? Vai ser mais ou menos isso que a gente vai gastar, a nossa despesa. Óbvio, a gente não tem 45 mil reais assim, vamos dar um pulinho lá em Copenhague e tal. Não, não é assim que funciona. A gente já tinha mais ou menos um dinheiro guardado em dezembro do ano passado, quando a gente decidiu que ia para lá. E foi possível comprar passagem com esse dinheiro, então a primeira coisa que a gente fez foi comprar passagem. E aí, claro, começamos a guardar toda semana, como eu falei, a gente está usando o dinheiro que a gente ganha aqui na Austrália, então é semanal, toda semana a gente guarda, coloca é tipo uma poupança que tem na conta, e a gente está guardando esse dinheiro, já está mais ou menos bem estruturado, né? Então já está mais ou menos as coisas como deveriam estar, ainda falta alguma coisinha, mas tá isso. Então a gente foi fazendo isso, a gente foi guardando esse dinheiro, como o período é muito curto, 6 meses, a gente precisou fazer aí um esforço bem significativo para poder ter esse dinheiro e tal. Então, claro, se eu for planejar para daqui um ano, ia ser bem mais suave, bem mais fácil e tal. Se eu quero fazer uma viagem internacional a cada 2 anos, que era mais ou menos o que a gente fazia quando eu morava no Brasil, é muito mais suave ainda, então dá pra gente se organizar. Tá porque certo? Aqui que tá o pulo do gato. Vou voltar para mim aqui. Aqui que tá o pulo do gato. Porque o que acontece? Primeiro momento, a gente fez um orçamento, e esse orçamento ele deu X reais, tá? Ok.
como que eu vou reduzir isso? Como é que eu vou melhorar? Passagem difícil, porque a gente precisa da época do ano, tá? Mas ok, consegui, fiquei olhando, tá? Comprei a passagem barata. O Airbnb ou hotel, aí vai depender do que vocês querem. Por que eu prefiro o Airbnb? Tá, e quando eu falo Airbnb, eu tô falando do apartamento só para mim. Ele é mais barato que hotel? Não necessariamente, tá? Não necessariamente mesmo. Primeiro porque o hotel ele tem uma série de comodidades que o Airbnb não vai ter. Então você, tipo, o café da manhã, alguma coisa em outra, você acaba tendo que comprar e no hotel você tem incluso no preço e tal, então às vezes fica mais tranquilo. Na Dinamarca, especialmente, hotel é muito caro. É muito caro. Airbnb é caro, mas não é tanto. Fica ali pau a pau, mas um pouco abaixo. Esse Airbnb que a gente escolheu, ele é até um pouco mais caro que alguns hotéis e tal, mas não vem ao caso. Mas por que a gente escolhe? Porque a gente tem a possibilidade de comer dentro do Airbnb. Tá? Então, geralmente tem uma cozinha e tal. O conforto é maior, não é só um quarto, né? É maior, tem um quarto, uma sala, etc e tal. Mas a questão da alimentação era importante, principalmente quem vai para países do norte da Europa, que o custo com a alimentação é muito alto. Então, você precisa ter ali uma válvula de escape. Então, poxa, beleza, a gente vai comer fora todo dia, a gente vai tomar café da manhã fora todo dia? Não, a gente não vai. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos comprar comida, levar para o nosso Airbnb e preparar comida lá. Esse é um dos motivos da gente ter escolhido Airbnb. A gente consegue baratear um pouco o preço. Outra coisa, assistam 1 milhão de vídeos que vocês conseguirem sobre aquela cidade que você está indo, sobre as cidades que você está indo, se for fazer um tour mais de uma, porque sempre tem dica de um museu barato. Por exemplo, quarta-feira, geralmente o museu é de graça em Copenhague, então isso é vantagem pra gente. Tem um museu lá que eu acho interessante, que é terça-feira, que é de graça, legal. Então a gente vai passar 3 semanas lá, tá? Então a gente consegue, numa semana tem esse aqui, numa semana tem outro. Tem alguns vídeos, e aí eu espero poder contribuir com esses vídeos também, falando quais restaurantes são mais baratos e tal. Mas aí a gente tem o TripAdvisor que faz isso, coloca lá o cifrãozinho e tal. Então, com isso, a gente vai escolhendo o que a gente vai gastar, o que a gente não vai gastar, para onde que nós vamos, para onde que nós vamos. Tem alguns tipos de passeios que, por exemplo, de novo lá em Copenhague, que está fresco aqui na mente. Mas isso é em diversas cidades. Você compra um ticket e esse ticket dá direito aí a você ir para diversos passeios. Então você vai economizar ao invés de pagar um por um. Então, tira um dia, esse dia você vai acordar muito cedo e você vai dormir muito tarde, porque você vai aproveitar o dia todo, aí você vai sim para todos os passeios, você vai se cansar, você vai ficar exausto. No dia seguinte você acorda um pouco mais tarde e você compensa, mas aquele ticket só vale pelas 24 horas, enfim, você gastou. Então, quando a gente quebra esse orçamento, aí a gente consegue de fato entender aonde que está indo todo o meu dinheiro, o que eu posso fazer para reduzir. Um outro ponto específico aí pro norte da Europa e para vários países, eu assisti aos vídeos falando de Noruega, falando de Suécia e tal. O Uber do hotel, do aeroporto, pro hotel, para Airbnb, custa R$ 500. Cara, eu fiquei louco quando eu vi aquilo. Eu fiz a simulação, né, no aplicativo do Uber aqui. Eu falei, não, é por causa do fuso, não dá, vou esperar um outro fuso e tal. Eu peguei mais ou menos o fuso que eu vou chegar lá, que eu vou chegar na manhã do dia, coloquei R$ 550. Falei, cara, que loucura. Qual as opções que tem? Lá tem um metrô, que vai até próximo do local onde eu tô, né, do Airbnb que eu tô. É uma caminhada um pouquinho grande, né? Eu acho que é 15 ou 20 minutos caminhando. A gente pode decidir se vai caminhando ou se a gente pega um Uber uma distância menor. Mas esse é um ponto também que a gente pode economizar. Então, assistir esses vídeos vai facilitar muito a sua percepção do que é barato, o que vale a pena e tal. E claro, uma coisa ou outra, vocês vão meter o pé na jaca, tá? A gente tem eu e a Kelly, a gente tem um negócio com a gente, é o seguinte, toda vez que a gente viaja para algum lugar, a gente vai em um restaurante top. Pode ser dois? Pode ser dois. Mas um tá garantido. Um restaurante top a gente vai gastar uma fortuna lá. Só que a gente não vai em bons restaurantes todas as noites, todos os almoços. A gente vai escolher um e vai. Vai comer no McDonald's, faz a comida em casa. Dependendo do que for a proposta do dia, não come. Tá? Toma um café reforçado, vai comer sua noite. Então isso a gente acaba... e aí, claro, não é impactando saúde, nada não, mas processo mesmo. Tá? Ventoinha do meu computador ligou, espero que não atrapalhe o vídeo. Bom, e é isso aí.
tá? E aí a pergunta que fica é, pô, Ricardo, vai dar para ser todo ano, né? Aquela hora que eu voltei, dá para fazer isso todo ano? Bichão, vai depender de quanto tu ganha, vai depender da sua capacidade de guardar dinheiro, vai depender de como é o seu gasto nas outras coisas da sua vida. Porque eu tenho certeza, se você pegar o teu salário bruto, você consegue fazer 2, 3 viagens por ano, tá? Viagens internacionais, viagens mais caras, tal. Agora, você tem que pagar aluguel, ou condomínio, ou prestação, o que for, escola de menino, comer, etc e tal. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa organizar o nosso orçamento. Bacana? Então, Ricardo, tô dando murro em ponta de faca, não tô conseguindo organizar. Cara, aqui ó, KK na veia aqui ó, planejador financeiro, tá? Fica parecendo que é só venda, que estraga um pouco essa questão do vídeo, mas a ideia do vídeo é compartilhar ideias e não fazer venda de serviços. Mas, cara, acha um planejador financeiro, beleza? Vai aprender. Pá, Ricardo, pô, não acho que vale a pena pagar. Legal, é uma visão. Pô, vai aprender, vai assistir vídeos, vai fazer cursos gratuitos. Tem 1 milhão de cursos gratuitos ensinando como organizar as finanças pessoais e tal. Aqui no. Cadê? Aqui no YouTube. Tem um monte de vídeo gratuito aí para você assistir. Quem prefere o Instagram, estamos lá também no Instagram. Segue a gente, vê se quando a gente coloca alguma informação. E a ideia é essa. A ideia é a gente realmente organizar nosso orçamento, né, as nossas despesas, e o que é relevante para você, o que é importante para você e o que você quer para sua vida. Beleza? Uma vez feito isso, você consegue ajustar e de fato conseguir aí fazer um malabarismo, né, entre as contas para você poder viajar. Não dá todo ano, cara, zero estresse, né? Falar igual jovem, zero estresse, tá? Vai a cada 2 anos, vai a cada 18 meses. Ricardo, viagem internacional não é tão importante para mim. Ou vai a cada 3, 4 anos, beleza? Ou não vai, sei lá que você está assistindo esse vídeo aqui, isso não é importante para tu, mas se organiza. Organizando, dá. Eu tenho certeza. Eu consegui, tá? Em 2009, sem entender zero de planejamento financeiro pessoal, eu consegui fazer uma viagem internacional. Bacana? Fizemos um empréstimozinho, não para tudo, para complementar alguma coisa, fizemos sim, mas foi mais organização mesmo, mais guardando dinheiro e pronto. Pequeno? Fala? Gaguejei. Beleza? Então, é isso, gente. Obrigado aí quem ficou até aqui, tá? Um forte abraço para vocês e de coração. Quer tirar alguma dúvida? Manda uma mensagem pra gente, tá bom? Manda um e-mail, não sei, escreve aqui debaixo no YouTube. Vai ser um prazer poder contribuir, tá joia? Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.